Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na quais estar firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Amém. Glória a Deus. A carta de Paulo, irmãos, à igreja que estava em Roma, ela é conhecida como o Evangelho de Paulo, não é? Paulo escreve essa carta, e a maioria dos irmãos concordam, que Paulo ainda não havia ido em Roma quando ele escreve essa carta, não é? Ele escreve essa carta com o intuito de apresentar o seu trabalho. É uma carta missionária. Olha que interessante. A maioria dos eruditos, eles concordam que Paulo escreveu essa carta para pedir investimento na obra missionária. Irmão, pedir oferta para fazer missão é antigo, viu? Isso é antigo, não é? Ele estava lá mandando uma carta para que aqueles irmãos ouvissem do ministério de Paulo para com os gentios e entendessem o trabalho que ele estava fazendo. E ali ele faz aquela apresentação extensa, não é? Do que ele estava fazendo, daquilo que se tratava o seu trabalho e a sua ministração. O capítulo de número 4, e a gente entende que a igreja de Roma, ela era bastante eclética, porque Roma, bem parecido com as grandes cidades de hoje, era uma cidade que não tinha apenas uma etnia. Muitas etnias viviam em Roma. Então Roma tinha uma presença significativa de judeus morando lá. A sinagoga de Roma, por exemplo, era uma sinagoga bem conhecida. E assim como tinha judeus, o evangelho já havia chegado em Roma também. E ali existia uma presença bastante significativa de irmãos. Então ele escreve essa carta apresentando essa dualidade, não no sentido de ser dúbio, mas no sentido de ter uma expressão diversa do evangelho de Jesus. O que eu quero dizer com isso? É que ele traz o conhecimento da pessoa de Jesus olhando tanto gentios como judeus. O capítulo de número 4, por exemplo, que é um dos meus favoritos, ele apresenta Abraão, não é? E ele fala, por exemplo, da esperança de Abraão crendo contra a esperança. Versículo 17, muito bonito. Abraão em esperança creu contra a esperança que Deus lhe daria filhos. Ele olhou o corpo da sua mulher mortificado e não tratou dele, da sua mulher mortificada, e não tratou aquilo como um impedimento para Deus, mas ele creu em Deus, que Deus era poderoso para dar filho para ele. O capítulo de número 5, que ele inicia aqui a justificação pela fé e a paz com Deus, ele então traz, depois dessa build-up, como ele fala, depois dessa construção desse argumento, ele fala assim, olha, sendo então nós justificados pela fé, ou seja, pelo fato de nós cremos que aquilo que Cristo fez por nós é poderoso, nós alcançamos paz com Deus. Irmão, eu não sei você, mas se tem uma coisa cara de comprar é paz. Eu não sei como é que tem custado a paz para você, mas a paz para mim custou o sangue de Jesus. Ter paz, irmãos, é caro. Viver em paz, irmãos, é muito caro, não é? Você vê que os Estados Unidos da América hoje, a gente gosta de olhar o que está acontecendo no mundo para trazer uma percepção clara daquilo que é evidente na palavra de Deus, não é? O mundo hoje está tentando negociar um acordo de paz entre os Estados Unidos da América e o Irã, não é? E já foi gasto aí por volta de 200 bilhões de dólares em bomba. Destruição em massa, não é? Pessoas mortas, civis e militares, construções que demoraram anos para que um governo fizesse, destruído em segundos, por uma explosão.
dinheiro gasto, dinheiro que podia, como os mais pacifistas gostam de falar, dinheiro que podia ser investido em educação. Tudo isso, irmão, toda essa guerra para encontrar paz. Faz sentido? Toda essa destruição para que haja paz. Eles querem paz, não é? E alguém esses dias atrás falou, que a gente quer abrir lá o Estreito de Hormuz, não é? E como é que estava o Estreito de Hormuz no começo do ano? Estava aberto. O nosso pastor gosta de, às vezes, fazer algumas comparações nessas condutas, né? E ele lembra que um dos personagens da Turma da Mônica tinha o Bidu, né? E o Bidu tinha o cachorro, o Floquinho, lembra? Era o cachorro do Bidu, né? E aí, uma daqueles quadrinhos lá, o Bidu está lá, né? Aprendendo numa revista como hipnotizar. E ele está lá lendo como hipnotizar e folheando, né? E o Floquinho do lado dele dormindo, tal. Aí ele termina a revistinha, tal, fica empolgado, agora eu vou treinar, né? Aí ele, acorda, Floquinho, acorda. Aí ele pega um pêndulo, coloca na frente do Floquinho e fala assim, dorme. O cachorro estava dormindo até agora há pouco. Às vezes a gente gasta, irmãos, uma ciência enorme para alcançar coisas que a fé já nos alcançou. Nós somos justificados na fé e nós temos paz com Deus. Glória a Deus. Não uma paz que o mundo dá, uma paz que o mundo não entende. Uma paz que excede todo entendimento. Irmãos, a maior guerra que já existiu na história do universo foi a guerra entre o céu e a terra. E Jesus, com o seu sangue, pagou pela nossa paz. Nós temos paz com Deus. O acordo de paz entre o céu e a terra foi assinado através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Glória a Jesus. E aí, a gente podia entrar em uma outra discussão, não é? Irmão, se nós temos paz com Deus, por que nos interessa tanto as outras guerras? Se nós temos acesso para ter paz com Deus, por que nos perturba tanto as outras guerras? E o motivo do que as outras guerras nos perturbam é pela incredulidade. A incredulidade de que a paz de Deus é suficiente para nós nos perturba a estarmos em outra guerra. Porque nós temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e aí ele começa a explicar, pelo qual também temos entrada pela fé a este favor imerecido, a esta graça, não é? Na qual nós estamos firmes. Talvez Paulo falasse aqui, não apenas por conhecimento de causa, mas por expectativa de que os irmãos estivessem firmes. A minha esperança, irmãos, como pastor aqui na igreja, como vosso servidor na causa santa, é que por mais que você tenha tribulações, por mais que você passe por problemas, a sua firmeza não esteja na placa da igreja, no nome do pastor, ou na qualidade de relacionamentos que você tem. Que a sua paz e a sua firmeza esteja no fato de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar. Glória a Deus. Que você não permita, irmãos, que outras circunstâncias da vida lhe atrapalhem a viver nessa firmeza. Porque sabe uma coisa? Todos nós, irmãos, vamos passar por problema. Eu nunca conheci um crente que não passa por problema. Eu nunca conheci uma pessoa que não passa por dificuldades. Eu comentava com a irmã Ana, antes de nós começarmos o culto, que um companheiro ontem do nosso lado veio para o culto passando por um problema difícil de resolver. Em áreas diferentes da vida. E eu olhei para ele durante o culto, antes dele ter a sua oportunidade para trabalhar ontem à noite também, e eu via no rosto do meu irmão a marca de alguém por circunstância difícil. Às vezes as pessoas, irmãos, estão na casa de Deus com o coração apertado por uma circunstância, mas firmes na fé do Senhor Jesus Cristo, porque a graça dele nos basta. Glória a Deus. A graça de Deus te basta nessa manhã, irmãos.
A graça de Deus te ajuda nessa manhã. A graça de Deus é suficiente para o meu e para o seu coração, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eu acho que Paulo está naqueles momentos que você está escrevendo, que você vai ficando empolgado. Uma das regras da redação, né, Clara? Nossa jornalista. Uma das regras da redação é que você consiga passar, através daquilo que você está escrevendo, uma informação completa de maneira concisa. É verdade ou não é? Você tem que falar tudo dizendo pouco. É importante que você saiba falar tudo dizendo pouco. Por exemplo, uma das coisas que sempre se brinca com o pessoal que fala de telemarketing é: nós vamos estar ligando, não é? Nós vamos estar fazendo, né? Aí nós estaremos fazendo a ligação através do telefone. Poxa, eu vou te ligar. Você gasta menos palavras para dizer, não é? A mesma coisa. Só que parece que Paulo aqui está vivendo aquele momento da empolgação pela revelação. E a revelação, o que ela é? Ela é progressiva. Na obra de Deus, irmãos, e na convivência com Jesus, você sempre vai estar olhando para trás e dizendo para frente, olhando para trás e dizendo para frente. Por quê? Porque a cada passo que você dá, uma coisa nova, inclusive do seu passado, se revela. Tem muitas coisas que eu passo hoje, e que eu vejo hoje na minha caminhada com Deus, que me faz entender 5 anos atrás. Tem muita coisa que eu vivo hoje com Jesus, que me faz entender aquilo que se passou na minha infância. Eu gosto de lembrar você, e já te contei esse testemunho algumas vezes, de quando eu botei fogo no fundo da escola. Lembra? Não é? Depois de morar em Los Angeles, onde tem fogo. Se um dia tiver suspeita, eles vão me procurar. E eu lembro que aquilo sempre se passou para mim como um ato da minha infância, da minha meninice, não é? Até que um dia eu estou no culto, domingo na igreja, o irmão sentado do meu lado, coloca a mão na minha perna: pastor Will, Deus me mostrou o irmão. Não é? Acho que agora não é um bom momento para isso, tá? Para a gente colocar aqui, a gente vai chamar a atenção dos irmãos, tá bom? Colocou a mão na minha perna e falou assim: pastor Will, Deus me mostrou o irmão na frente daquele matagal, com aquele fogaréu. E ele me disse assim, ele viu quando aquela mulher disse para o senhor que o senhor não ia dar nada. Foi aquele dia que Deus viu o senhor. E eu glorifiquei a Deus porque Deus me fez ressignificar um momento da minha vida no passado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está trabalhando no seu presente para ressignificar momentos do seu passado, em nome de Jesus. Tem coisas que você viveu no passado, irmãos, que Deus está indo lá agora, e está mexendo, e está colocando a mão dele, está trabalhando, para que você olhe para trás e tenha um novo significado na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. É por isso que Paulo usa a expressão aqui. E não somente isto. Será que Paulo não podia ter falado isso antes, claro, na redação dele? E não somente isto. Ele vai dar uma ênfase de algo que ele já disse, mas ele quer acrescentar. Por quê? Porque tem muita coisa que na caminhada ficou incompleta e precisa ser acrescentado. E o que é que ele está acrescentando? Está aqui no texto. Mas também nos gloriamos nas grandes bênçãos e na extraordinariedade dos milagres de Deus. É isso que está aí no seu texto? O que ele se gloria? Nas tribulações. Ah, irmão, a glória da tribulação. A glória da tribulação. A revelação divina de Deus no momento da contrariedade. A revelação divina de Deus no momento do maior peso. No momento da maior circunstância contrária. A extraordinariedade das mãos de Deus quando tudo lhe é contrário. Sabe uma coisa extraordinária de Jesus? Não foi os milagres que ele operou. Os milagres foram extraordinários. Mas o que foi mais extraordinário não foi os milagres. O que foi mais extraordinário não foi a palavra que ele entregou nos seus sermões. O que foi mais extraordinário
foi a noite que ele suportou no Getsêmani. O que foi mais extraordinário foi ele receber em si o pecado de todo mundo, meu e seu, e continuar firme no propósito. O extraordinário foi ele provar, através da sua atitude, que ele também estava negando a si mesmo, carregando a sua cruz e cumprindo a vontade do Pai. Por isso que nós não nos gloriamos apenas nas coisas boas, mas também nas tribulações, nas dificuldades, naquilo que é contra nós, naquilo que diz ao nosso respeito que nós não gostaríamos de ouvir. Eu ouvi esses dias atrás um pregador lembrando do outro pregador, Charles Spurgeon, e disse que alguém chegou para ele e falou assim: pastor, sabe que estão falando muito mal do senhor? Estão falando isso, isso e isso. Ele, glória a Deus. Como assim, glória a Deus, pastor? Eu sou bem pior do que isso aí. Só isso que estão falando de mim? Glória a Deus, ainda bem. Já pensou se eles estivessem falando o que eu sei de mim? Já pensou se tivesse da boca do povo aí o que tem contra mim? Nós nos gloriamos nas tribulações, irmãos. Nós ficamos felizes. Jesus disse assim: olha, quando você entrar em tribulação, exulte e alegre, porque é por isso que você está passando, por causa das minhas palavras que estão em vocês. Nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Quantos de nós estamos esperando, aprendendo a esperar, através daquilo que nos é tribuloso? A paciência, para muita gente, ela significa a inatividade. Ser paciente, para muita gente, é ficar parado quietinho, não é? Aí essa criança não tem paciência, não é? Porque ela não consegue ficar quieta no lugar dela. Não é verdade? Olha, esse irmão não tem paciência, porque o irmão talvez não consegue passar o tempo da tribulação dele. Mas a paciência, irmãos, é uma atividade. A paciência é a atividade de esperar no lugar da obediência. Isso é paciência. Paciência é a atividade de crer e ficar no lugar da obediência até que as coisas aconteçam. É por isso que uma das bênçãos que Deus dá, não é? O Senhor Jesus Cristo deu através das suas cartas, das cartas que ele escreve em Apocalipse, João escreve e ele envia, foi: olha, você guardou a palavra da minha paciência, então eu vou guardar você na hora da tribulação. Você ficou firme, aguardando que aquilo que eu disse se cumprisse. E aguardar, mais uma vez, não é inatividade, irmão. É uma atividade. A atividade de esperar para que Deus cumpra aquilo que prometeu. Olha, Deus não quer que você viva uma vida inerte, que o vento te leva para onde quer. Deus quer que você viva uma vida ativa, a atividade de olhar para Ele e crer no caminho que Ele propôs. Quem produz a paciência é a tribulação. Porque a tribulação, irmãos, ela força você a ser ativamente crente. Porque a tribulação está dizendo para você: vai embora. A tribulação está dizendo para você: desiste. A tribulação está dizendo para você: para. A tribulação está dizendo para você: é errado. Mas a sua paciência está dizendo para você: eu creio no que Deus me disse. Eu creio no que Deus me falou. Eu creio que Ele é poderoso para mudar o meu cativeiro. A paciência, é por isso que a gente louva a paciência de Jó. Jó não esperou inerte no lugar. Jó não esperou quieto no lugar. Quando os amigos dele chegaram: olha, Jó, faz alguma coisa, tal, né? Ele: eu recebi o bem de Deus, não vou receber o mal também? A mulher de Jó olha para ele e diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele olha para ele e fala assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Olha, e é o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E eu ainda na minha carne o verei. Eu vou ver a redenção de Deus chegar.
Eu vou experimentar a redenção de Deus chegar. Mas isso não vivendo, irmãos, nos píncaros da glória. Vivendo na tribulação. A tribulação, ela produz a paciência. E a paciência, a experiência. Irmão, você já conversou com alguém que passou por uma luta muito grande? Que passou por uma contrariedade muito grande? Alguém que foi curado de câncer, irmão? Alguém que passou por um acidente terrível? Alguém que perdeu um ente querido? Alguém que foi para a cadeia? Eu gosto de lembrar do irmão Márcio. O irmão Márcio e irmã Rita, ele é o líder do evangelismo da nossa igreja, lá na Flórida. A irmã Rita aceitou Jesus primeiro, uma bênção, uma cuiabana em quem não há dolo, não é? E depois o presbítero Márcio, depois de muitos anos, veio para Jesus. Só que o presbítero Márcio foi difícil ele se firmar, não é? Ele não queria muito saber e tal. Ele recebeu Jesus, mas não queria se batizar, né? E o pastor da época lá ficava insistindo com ele. E aí ele foi renovar o green card dele. Chegou lá para renovar o green card. E aí o pessoal falou, não, o senhor não pode renovar o green card não, porque o senhor está com um probleminha aqui no documento do senhor. Ele, tá bom, pois muito bem. Onde é que eu resolvo isso? O senhor tem que resolver na corte aqui de Deerfield Beach. Ele chegou lá na corte de Deerfield Beach, isso é muito, né, espalhado e tal. Vim aqui resolver o problema aqui, vocês não estão deixando renovar, tá aqui, ó. Vem aí meu nome aí, tá aqui minha drive license e tal. Sim, show fulano, tá certo. Só um minutinho. Foi lá para dentro, já chega 2 xerifes, prende ele. Ele tinha participado de uma briga de bar mais de 10 anos atrás. E ele tinha sido condenado à reveria. E é por isso que o green card dele não estavam permitindo ele renovar o green card dele. Porque ele tinha uma capivara. E aí, a hora que ele foi preso, já rapidamente a sentença dele, que ele tinha na justiça comum, caiu, porque já fazia muito tempo, caducou. Só que agora ele estava sem green card, estava ilegal no país. Ele foi preso pela imigração. Aí foi lá o irmão Márcio. 6 meses na cadeia da imigração. Não tinha mais nada contra ele. Só que tinha que fazer o processo, ir advogado, e tentar, e não sei o que e tal. 6 meses. Irmão, mas saiu de lá crente, rapaz. Saiu de lá contando das bênçãos de Deus. E hoje é difícil, eu pelo menos não vi, você tirar o irmão Márcio do brio de falar das coisas de Deus e de viver uma fé genuína com o Senhor. Por quê? Porque a tribulação, ela traz a paciência. E a paciência, a experiência. Quando você viveu com Deus, você viveu com Deus, irmão. Quando você passou luta com Deus, você passou luta com Deus. Quando você foi no fundo do poço, você já sabe a profundidade que o poço tem. Nessa manhã, a irmã Nanete estava nos dando a aula da escola dominical. E se você quiser ser edificado por Deus, venha na aula da escola dominical. Começa às 9 da manhã, é uma bênção, irmãos. Não é? Hoje nós estamos falando sobre Abraão. E a gente aprendeu muito sobre Abraão hoje. Plim, plim. Fiz a propaganda da escola dominical já. E a irmã Nanete estava conversando aqui uma coisa com a gente, estava trazendo para a gente um pensamento de que Abraão discutiu com Deus para levar Isaac para sacrificar, não é? Não falou nada. E eu fui ali rapidinho, né? Fui pegar o meu livro da história dos Hebreus para ver se o Flávio Josefo dizia alguma coisa sobre aquela discussão e tal. E realmente não tem. Só que aí o comentarista que eu estava olhando, ele falou o seguinte: Abraão, da primeira vez, quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele falou, Senhor, e se der 50? E se tiver 40? E se tiver 10? Da primeira vez que Deus veio falar alguma coisa, ele teve uma discussão com Deus. Mas da segunda não. Por quê? Porque quem passou pela tribulação a primeira vez com paciência, a paciência gera experiência. Ele já sabia quem é Deus. Ele já sabia que Deus era poderoso para cuidar, para ajudar, para salvar, para estender a mão. Irmãos, quando você passa experiência com Deus, você começa a crer no caráter de Deus. Eu lembro que meu tio Gerson, todas as nossas férias, eu combinava, minha mãe e ele combinava, dele me levar para buscar leite. Eles trabalhavam
num laticínio, e ele tinha uma rota para buscar leite de manhã, não é? E era uma rota de 200 quilômetros. Todo dia de manhã ele rodava 200 quilômetros, pegando o leite das fazendas, não é? Naqueles latões de leite, e levando para o laticínio na Coplap, em Tupã, na gloriosa Tupã, não é? Para fazer pasteurização, e aquele ali era o leite do dia seguinte das padarias. Não é? Um trabalho duro, irmão, porque 3h30 da manhã ele saía de casa, rodava esses 200 quilômetros, às 9 da manhã a gente estava chegando com um caminhão da Coplap para descarregar o leite, 10 horas da manhã ele estava em casa, acabou o dia. Era um trabalho duro, porque, né, comprido de fazer e tal. E eu lembro que sempre quando ele vinha me buscar, ele passava lá por onde a gente morava, na Avenida Brasil, não é? Ali na Oswaldo Magnani, na frente do judô ali, onde a irmã foi lá e tirou uma foto, na casa que eu morei, quando foi lá no Brasil. E eu lembro que a minha mãe ficava ali da sacada da minha casa, me vendo na esquina, com minha lancheirinha, não é? Esperando meu tio. Eu tinha por volta de uns 10, 11 anos de idade no máximo, esperando meu tio passar para mim buscar leite com meu tio. Eu gostava demais de fazer aquilo, porque na hora de voltar ele me deixava ir lá atrás na carroceria do caminhão, e toda vez que a gente passava assim no morro, eu pulava e o caminhão descia e eu ficava no ar. Era muito gostoso fazer isso, era muito legal. E eu estava lá esperando meu tio chegar, e às vezes o horário dele passar era 3h30. Mas às vezes alguma coisa acontecia e dava 3h32, 3h33, e para uma criança 3 minutos, irmão, é muito tempo. Ainda mais de 3 horas da manhã, não é? Só que era o seguinte, eu pensava, eu já fiz isso com meu tio muitas vezes. Eu lembro que é aqui o lugar de esperar, e é por esse caminho que ele vem. Eu sei que é aqui o lugar de esperar. Eu já passei essa tribulação da espera. Eu já experimentei que a paciência, ela tem fruto. Então já eu vou ver os chifrinhos do F4000 entrando, que ele tinha 2 luzinhas em cima assim do caminhão, e vai ser o meu tio. E eu lembro que às vezes eu ficava olhando lá no final da Avenida Brasil e virava um caminhão. Só que eu falava assim, não é o tio, porque eu não vi as luzinhas em cima do caminhão. Irmão, a nossa paciência, ela gera experiência. Você vai aprender como é que Deus trabalha. Aleluia. Você vai aprender como é que Deus funciona, irmão. Você vai experimentar das mãos de Deus e você vai aprender a descansar no meio da tribulação. Glória a Deus. Quem aprende a experiência com Deus sabe que não morre no meio do deserto. Para a glória do nome de Jesus. E a experiência, irmãos, Paulo vai dizer, não é? Ela gera a esperança. E a esperança, irmãos, é uma expectativa positiva. A esperança é uma expectativa feliz. Quem tem esperança já experimenta o que vai viver antes do tempo. Tem um restaurante aqui que eu gosto muito de ir. O dia que você quiser me levar no restaurante, tá aí a dica para você. Eu gosto de ir no Benihana, não é? Aquele pessoal que cozinha na frente, sabe? Que tem aquela chapa e o cozinheiro vai fazendo e vai jogando as coisas para cima e tal. Eu gosto, não é? Eu gosto de experimentar, estou com fome já. Ó, eu gosto de experimentar aquele shrimp no yum yum sauce. É uma delícia, irmão, não é? Comer aquilo ali. Não é verdade, Noah? Verdade, olha lá, tá com joia lá. E quando eu penso, irmãos, no Benihana, aqui hoje, 11h40 da manhã, já me cria uma expectativa positiva de experimentar aquilo que eu vou comer. Deixa eu pedir uma coisa para você nessa manhã. Deus quer que você viva as expectativas com Ele assim. Amém. Que você comece a sorrir só pelo pensamento daquilo que Deus vai fazer. Que você comece a se alegrar só pela esperança daquilo que Deus vai trabalhar. Só consegue passar por isso quem aprendeu a ter paciência na tribulação. Porque quando você vê a tribulação, você fala assim, pelo tamanho da luta, eu já consigo experimentar a glória.
pelo tamanho da luta, eu já consigo experimentar a vitória. Olha, se está difícil assim, aquilo que Deus vai fazer vai ser uma coisa extraordinária. Se o inimigo está indo a essa altura para nos perseguir, minha irmã, eu fico pensando a hora que Deus derramar a sua glória. A hora que Deus abrir as comportas do céu para nos abençoar, porque o esforço pela destruição, ele é muito sem sentido se a ameaça daquilo que Deus vai fazer não fosse grande. O tanto que o inferno tenta te impedir de viver coisas boas, é o tanto que ele já percebeu que Deus quer usar a sua vida para fazer coisa extraordinária. Está óbvio. É que a gente tem dificuldade para perceber. Por que é que o inferno insiste tanto com você? Por que o diabo quer te matar tanto? Não é? Por que será? Porque quando você viver a bênção, irmão, vai ser extraordinário. Começa a substituir a sua angústia da tribulação pela glória de ter esperança em Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu começo a terminar. E a esperança, ela não deixa a gente confundido. Quem tem esperança, irmão, não se confunde. Quem tem esperança não sente o medo de alguma coisa dar errado, porque ele está com esperança. Você sabe, tem dois jeitos da gente viver coisas com Deus: vivendo debaixo de medo e sempre ser surpreendido, ou viver debaixo de esperança e do mesmo jeito ser surpreendido com mais glória ainda do que a gente tinha esperado. Eu gosto de lembrar para isso essa história que eu contei para você na quarta-feira. Toda quarta-feira nós temos nosso culto de ensino aqui. Começa às 7h30 da noite. E concomitante com o culto de ensino, nós temos o nosso trabalho dos adolescentes. Irmão Heber, irmã Ana Júlia estão preparando aqui um currículo legal para receber os nossos filhos e abençoá-los com a palavra de Deus. Plim, plim. E eu estava falando para os irmãos essa semana sobre a expectativa, talvez, no dia que o anjo da morte foi passar para matar os filhos dos egípcios, os primogênitos do Egito, lembra? E talvez um pai e o outro lá estavam discutindo um com o outro, né? Poxa vida, esse negócio de anjo da morte passar aí, será que vai dar certo isso? E aí o Jacó pergunta pro Cefas, né? ou pro José. O Jacó pergunta pro José: você passou sangue no umbral? Passei, meu amigo. Então fica tranquilo, rapaz, Deus vai nos abençoar. Mas o outro ficava preocupado: ai meu Deus, o que vai acontecer e tal. Por fim, os dois passaram sangue no umbral da porta. No outro dia de manhã, o filho de quem que morreu? De nenhum dos dois. Os dois passaram sangue no umbral da porta. Mas um acordou de manhã e se alegrou pela bênção de Deus. E o outro, no outro dia de manhã: nossa, uma dessa eu não aguento. Irmão, aprende a começar a desfrutar com esperança, para você não ficar tão cansado no final. Aprende a ter esperança para você não se cansar tanto no final. Olha, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, ele está pingando em nosso coração. É isso que está dizendo aí no texto? Como é que está o amor de Deus, irmã Irani? Derramado. E a expressão aqui bíblica para derramado, imagina como se fosse uma jarra, e a jarra está assim, sendo torta para baixo, completamente liberada sobre a cabeça. O amor de Deus não está em conta-gota, ele está derramado. Deus derramou o seu amor por nós. Sabe quando você está conhecendo uma pessoa e você fala assim: é melhor tomar cuidado porque a gente não sabe como é que essa pessoa é? Deus não é assim, não. Sabe as nossas reticências para tomar cuidado dos nossos relacionamentos, para a gente não se machucar? Deus não é assim, não. Deus, ele derrama amor. Aleluia. Deus, ele derrama a graça. Quando ele foi salvar você, ele falou assim: deixa eu ver aqui. Bom, para o Will, rapaz, eu não sei como é que vai ser, né? Então, será que eu gasto tudo? Deus não é assim. Para salvar a minha vida e a sua, ele entregou seu filho, seu próprio filho, para nos salvar, para a glória do nome de Jesus. Olha,
O amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aqui no versículo 6, e eu estou terminando já. Esse porquê aqui no português, as professoras de português aqui me ajudam, os professores também. Esse porquê aqui está junto, não está separado. Você sabe a diferença do porquê junto e separado, né? Porquê separado é pergunta. Porquê junto é motivação, causa. Então o que ele está dizendo é o seguinte aqui: a esperança não traz confusão, porquanto, né, por causa do tanto que o amor de Deus está derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, está explicando, a causa disso é Cristo, que nós ainda estando fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Você sabe qual que é a prova de que Deus nos ama e o amor dele está derramado? É porque quando Deus nos encontrou, nós éramos ímpios. A gente estava longe. Você está aqui hoje ouvindo uma palavra de Deus para o seu coração, mas quando Deus te alcançou, não era porque você merecia estar aqui. Ele te alcançou porque Ele derramou amor para você. Jeremias 31, versículo de número 33, ele está falando assim para Israel: olha, com amor eterno te amei, por isso com cordas de benignidade te atraí. Quando eu olhei para você, eu não olhei para você por aquilo que você era, eu olhei para você por aquilo que eu sou, um Deus de amor. E aí eu atraí você para perto, para que perto de mim, diz o Senhor, você experimentasse alguma coisa que longe você não ia. Você nunca vai ser amado em outro lugar por outro alguém, da mesma maneira que Deus te ama. O convite de Deus nessa manhã é para que nós possamos mergulhar na paz de Deus e perceber que ter paz com Deus é suficiente a qualquer outro tipo de benefício que você possa ter ou alcançar em qualquer outra coisa. Desfrute do amor e da graça de Deus nessa manhã para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo mais uma vez aqui, a redação dele está complicada, viu, Clara? Porque ele já falou porque Cristo uma vez, agora ele desce mais uma. Ele fala da primeira causa, agora ele fala de uma segunda causa. Olha só ele explicando, dando um parênteses. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Não é? Por um justo alguém se entrega. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Olha, não pode deixar que uma coisa dessa aconteça com uma pessoa boa dessa, não. Não, eu vou no lugar. Quantos pais não se entregam pelos filhos inocentes? Quantos amigos não se entregam por uma outra pessoa, não é? Que não merecia. Já viu em filme, principalmente aqueles filmes do Van Diesel, do Fast and Furious? Ele não está sempre se entregando, o doleiro, como é que é? Toretto. Não está sempre entregando pelos amigos dele. Entrando na frente, não, meus amigos não podem morrer porque eles são melhores do que eu. Todo mundo entende, irmão. A pessoa vira o benefício do outro e morrendo, só que Deus confunde a mente de todo mundo. E é por isso que Paulo explica que os principados e potestades aprendem a multiforme sabedoria de Deus através da igreja, porque eles olham para a igreja, eles olham como Ele nos fez menores que os anjos, e falam assim: por que foi que o Criador do universo morreu por essa gente? Por amor. Por amor. Por amor e puro amor. E ele diz assim: mas Deus é diferente. Esse mais aqui, é diferente de tudo que a gente já viu. É um mais que explica, se destaca aquilo que você está acostumado. Essa palavra mais aqui, ela é muito usada em discussões, não é? Não, eu estava chegando lá, mas aí você, né? Explicando por que as coisas aconteceram. E aqui está Paulo usando esse mais. Mas Deus prova o seu amor para conosco. A palavra para prova aqui, eu achei isso muito bonito hoje de manhã quando eu estava estudando esse texto. A palavra para prova aqui é a mesma palavra que você usa para testar uma coisa no fogo. A prova de Deus. Vamos ver o selo do Inmetro, lembra? Quando o Fantástico fazia o selo do Inmetro lá no Brasil?
E você ficava assistindo para ver se aquele equipamento ele conseguia passar no selo do Inmetro, né? Eu acho que as empresas de indústria no Brasil fizeram um lobby tremendo para o Fantástico parar de fazer isso, porque o tanto de coisa que parou de vender por causa que não passava no selo do Inmetro, não é verdade? E aí ele fazia, eu lembro quando fizeram o selo do Inmetro no chuveiro. O chuveiro tal não passou em tal negócio, mas o chuveiro tal passou, não é? E as companhias investindo para que o dela passasse, né? Mas Deus prova o seu amor. Foi testado pelo fogo. Glória a Deus. O amor de Deus foi testado pelo fogo ao nosso favor. Obrigado, Jesus. O amor de Deus, ela foi a última consequência, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nessa manhã que você possa desfrutar, irmãos, dessa consciência de que você está amado por um Deus que não cessa de amar. Que você está alcançado por um Deus que não cessa de alcançar. Que você está sendo observado e cuidado por um Deus que não cessa de correr atrás de você. Sabe de uma coisa? Uma vez um amigo deu essa... Eu termino por aqui com essas duas histórias. Um amigo deu para mim uma referência e falou assim: sabe de uma coisa que eu percebo? Geralmente é o carro que vai até o posto de gasolina, né? A gente está com pouca gasolina, a gente vai lá e estaciona o nosso carro, vai até a bomba e enche o carro de gasolina. Mas o amor de Deus, como é que Ele demonstra na sua palavra, é o posto de gasolina correndo atrás do carro. Nós não tínhamos condição de ir até Ele, foi Ele que veio a nós. Glória a Deus. Não fomos nós que procuramos a vida, foi a vida que nos encontrou. Se conta a história de que durante a Revolução Cubana, você me ajuda, Clarinha? Durante a Revolução Cubana, não foi fácil Fidel Castro vencer, por fim ele venceu. Mas tinha um camarada lá, né, que era o Garcia, o Sargento Garcia. E ele foi um dos últimos pockets de luta armada contra a revolução do Fidel Castro. E diz que eles foram sendo batalhados e tal, e eles estavam agora um povoado pequeno. E eles estavam cercados pelo exército revolucionário de Cuba. E a coisa estava tão difícil que ele combinou um negócio com o pessoal lá. E falou: nós vamos racionar comida, porque não tem quase mais nada para comer. Então as latinhas de comida que sobrou, nós vamos racionar ela. E não vai poder comer do jeito que a gente estava comendo. E ele colocou um guarda tal, na frente da tenda de comida. Só que percebeu que umas latas de comida começou a sumir. Não estava batendo os números, né? E aí ele pegou e percebeu que só falar não estava funcionando. E aí ele deu uma ordem, falou: olha, quem for pego roubando comida, a pessoa que a gente achar roubando comida, nós vamos dar 40 chicotadas. A pessoa vai ser castigada por 40 chicotadas. E eles começaram a investigar e tal, e acharam quem estava roubando. Adivinha quem estava roubando? Era a mãe do Garcia. Uma senhora. Ela estava roubando as latinhas para dar para os netos, os filhos dele. E aí todo mundo ficou olhando para o Garcia, né? E aí? Você vai fazer o quê? Aí o Garcia pegou, fez o tribunal, presidiu o tribunal, ouviu a sua mãe como ré, ouviu a acusação, ouviu a defesa e deu a sentença. A senhora está condenada a tomar 40 chicotadas. A mãe começou a chorar, colocou a cabeça para baixo, começou a se sentir entristecida, envergonhada na frente de todo mundo. O Garcia se levantou da cadeira de juiz, se dirigiu até a sua mãe, olhou para o carcereiro, não chama carcereiro, chama a pessoa que dá o castigo, não é? Olhou para ele e falou assim: pode começar. O rapaz foi, pegou o chicote, fez a distância, mas antes que ele desse a primeira chicotada, o Garcia tirou a camisa,
entrou na frente da mãe e falou: eu vou levar o castigo no lugar dela. A culpa era nossa. Fomos nós que pecamos. E a palavra de Deus diz que nas suas ordenanças nós estávamos condenados. Mas Ele pegou a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças e provou o seu amor por nós, morrendo na cruz do Calvário, quando nós ainda éramos pecadores. Deixa eu falar uma coisa para você por último. Talvez você trouxe muitas necessidades à casa de Deus hoje, e necessidades legítimas da sua família e daqueles que você ama. Necessidades que às vezes te ofendem, porque você não consegue resolvê-las. Mas eu posso te dizer hoje, com toda a sinceridade do meu coração e com toda a certeza do universo, aquilo que você mais precisa, você já tem. Jesus te ama. Deus te ama. E o amor de Deus não está como que cerrado nas mãos dele. Está derramado pela sua alma e pelo seu coração. Que você possa desfrutar do amor de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te dar graça, Senhor, pela bondade do teu coração. E estarmos na tua presença, Senhor, Pai, nessa manhã, Pai, ouvindo a tua palavra. Jesus. Senhor, Pai, nós nos entregamos diante de ti nessa manhã, Deus, para receber de ti, Jesus, conforto para a nossa alma. Existe uma paz, ó Senhor, Pai, que é perene na nossa alma nessa manhã, porque nós cremos, ó Senhor, Pai, que o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. Nós estamos libertos, ó Senhor, Pai, do mal, do maligno, do mundanismo, porque o Senhor, Pai, fez isso por nós. Nenhum de nós aqui está fiado, Senhor, Pai, na sua própria capacidade ou consciência. Não, estamos fiados e firmados, ó Senhor, na sua capacidade de perdoar, Senhor. Recebe, Senhor, Pai, a adoração do teu povo, Senhor. Recebe, Senhor, Pai, a gratidão de cada um de nós essa manhã, Deus. E glorifica o teu nome em nós, ó Pai. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor agora.